Fala, família tricolor, fala, torcida do São Paulo. Vamos trazer mais informações sobre o São Paulo. Chapéu nos mexicanos e Rafael Veiga chegando para vestir a camisa do tricolor. Vamos acompanhar essa informação. Começando trazendo o react do canal do Barolo, onde ele traz mais informações sobre o tricolor paulista. Vamos acompanhar. Independente do time que você torce, porque se você torcer pro São Paulo, a chance da sua semana ser complicada é grande. Mas independente de qualquer coisa, vamos lá. Estamos aqui, mais uma semana. A gente sempre começa a semana, por mais triste, né? Por mais que o momento seja o pior da história, a gente sempre começa a semana otimista. Eu queria discutir hoje com vocês um assunto que é o seguinte. Queria saber muita opinião de vocês aí. E eu tô falando isso não é para você comentar e para eu ganhar engajamento, porque às vezes parece isso, né? Se você não quiser comentar, não tem problema nenhum. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. E é uma discussão que eu queria ter, porque eu fiquei pensando comigo mesmo aqui, e eu, sinceramente, eu mudei de opinião. Porque eu também, eu acho que... Você sabe que uma das coisas que eu mais faço na vida é mudar de opinião? Eu mudo de opinião pra cacete. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu mudei a minha opinião em relação a algumas coisas do São Paulo, em virtude de tudo que vem acontecendo aí. Eu acho que eu tinha uma postura, tinha uma ideia, tinha um pensamento um pouco, como é que eu vou dizer, não é otimista demais, mas é um pouco fora da realidade. Eu acho que eu, em virtude de tudo aquilo que o São Paulo foi, né, que a gente sabe que foi, é passado, não é mais. E eu tinha uma postura, não é nem de otimismo, mas assim, é de desconexão da realidade mesmo. É de não conseguir enxergar a realidade. E eu mudei de opinião e eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Eu estou falando isso baseado na declaração de 3 pessoas. Do Rafinha, do Macis, do novo presidente do São Paulo, e do Crespo, sobre o que eles falaram, e tem muito a ver com aquilo que a gente vem discutindo nesse canal aqui, desde que esse canal foi criado em 2017. Então eu vou expressar a minha opinião aqui, explicar para vocês o porquê que eu mudei de opinião, e quero saber se você pensa igual, ou se você pensa diferente, ou se você acha quem que tá certo nessa história toda. Porque na verdade foram 3 opiniões diferentes Bom, eu vou explicar para vocês certinho. Antes, um abraço para os amigos do Pix. Tá aqui o QR Code do Pix, se você quiser nos colaborar. Eu perdi o microfone, não achei esse microfone, aquele redondinho. Eu tô procurando esse microfone o dia inteiro hoje, não achei. Deve estar escondido em algum lugar. Eu tô falando isso que eu comprei o microfone com o dinheiro do Pix. Então tá aqui o QR Code, tem o nosso Apoia-se também, tá tudo na descrição do vídeo, caso você não esteja assistindo no celular. Um abraço pro Elivelto Baroni, Elivelto Baroni, Fernando Cabaleiro, Renato Camargo e para o Francivaldo Bandeira, que nos contribuíram aqui com o Pix. Faço questão de sempre de dizer o nome dos amigos aqui, tá? Fizemos ontem o QG Tricolor e a gente falou sobre vários assuntos. QG Tricolor agora, para quem não sabe, está de canal novo, né? Tá na descrição do vídeo também, o canal do QG Tricolor. Agora tem cortes, tá legal pra caramba. Eu, o Drex, o Teclas e estamos lá e o Jova fazendo o programa todo dia pós-jogo do São Paulo. Aliás, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Esse eu quero saber a sua opinião, porque aí você vai precisar comentar. Eu tô pensando em fazer, porque a gente faz o QG Tricolor no pós-jogo, né? São Paulo joga, por exemplo, joga na quarta, nós vamos fazer o QG na quinta. Eu tava pensando em fazer na quinta-feira, o QG começa às 8h30. Fazer das 8 às 8h30 no meu canal uma live. Em vez de fazer o comentando comentários gravado, em vez de a gente fazer a repercussão do jogo coletiva gravado, eu tava pensando em fazer uma live todo pós-jogo do São Paulo. Então, por exemplo, São Paulo jogou antes do QG, meia hora, 1 hora antes do QG. O que vocês acham? Vocês assistiriam? Porque aí não teria o vídeo de pós-jogo, né? Pós-jogo normal, no dia do jogo, mas no dia seguinte que a gente faz, por exemplo, nessa quinta-feira, se vocês quiserem, a gente pode começar já nessa quinta-feira. Faço uma live, o QG vai começar às 8h30, eu faço uma live das 8 às 8h30, no meu canal. Aí depois acabou, a gente migra pro canal do QG. O que vocês acham? Vocês topariam? Porque eu acho que é dinâmico, mais dinâmico. E aí a gente troca ideia, né? Porque às vezes eu sinto falta de trocar ideia mesmo nas lives. A gente tá fazendo pouca live do intervalo por causa das transmissões da rádio. Então se você quiser, só digita aí sim. Se você quiser, a gente já começa na quinta-feira, depois do jogo contra o Flamengo. Pode até fazer um comentando comentários, também ao vivo aqui, ler as notícias do dia, mas ao vivo. Nos 2 canais, uma live todo dia pós-jogo, antes do QG Tricolor. Se você gostou da ideia, dê essa força pra nós aí comentando, tá? Bom, e falamos no vídeo de ontem sobre o Rafinha, né, e sobre a Copinha também. E aí eu vi muita gente dividida em relação à Copinha. Muitos dizendo que a molecada pipocou, que são pipoqueiros desde a base. Eu acho que...
as pessoas que falaram isso é porque o São Paulino tá muito de saco cheio, velho. Tá muito cansado de tudo. Então ontem tinha acabado de perder um título, tinha acabado de perder pro Palmeiras, né? Então acho que o cara fica de saco cheio, eu entendo. Mas muita gente também concordou comigo, falando que os moleques foram bem, que não tiveram culpa, tiveram muito mais dignidade do que o elenco profissional, muito mais vergonha na cara que o elenco profissional. Eu vou deixar na janelinha, caso você não tenha assistido, tá? E o Paulinho, que saiu com dores no joelho, lesão ligamentar, começou o tratamento convencional, conservador, não é convencional, conservador, mais um jogador de São Paulo com lesão de ligamento, mas pelo menos não rompeu, né? Pelo menos os exames ele não rompeu. Ele só teve uma lesão ali, mas lesão ligamentar é sempre problemática. O André Silva também não rompeu. E tá aí, fizeram o tratamento convencional, tá aí até agora, ninguém sabe quando vai voltar, ninguém sabe se tá bom, se não tá, porque ninguém no São Paulo divulga absolutamente nada. Ontem, no vídeo de ontem, alguns amigos comentaram o seguinte: Barolo, você viu a entrevista do Massis lá, do Massis, depois da final da Copinha? Desconectado da realidade, dizendo que o São Paulo vai disputar Libertadores, vai disputar uma vaga na Libertadores, esse cara é maluco, tá completamente fora da realidade. E o Crespo falou, depois do jogo com o Palmeiras, que o São Paulo ia lutar para fazer 45 pontos no Brasileiro. Então é um discurso que não tá batendo, né? O presidente fala que vai lutar por Libertadores e o treinador fala que não vai fazer 45 pontos. Aliás, o Crespo está sendo muito criticado por algumas pessoas por ele se meter muito na política do São Paulo, ficar falando dos bastidores políticos e não se preocupar com o próprio time. Eu acho que faz um certo sentido, viu, Crespo? Faz um certo sentido. Eu sei que interfere, ainda mais com um jogador com salário atrasado. Tem jogador que o São Paulo está devendo 4 meses de direito de imagem, tá? 4 meses de direito de imagem. A gente vai falar sobre isso. Mas ele está falando muito sobre isso, porque o cara saiu, outro entrou, momento político. O São Paulo é a defesa mais vazada do campeonato paulista, Crespo. Isso que você tem que se preocupar. Eu acho que isso que você tinha que explicar pro seu torcedor. Porque que seu time é uma peneira que toma gol todo jogo. Que você não é capaz de montar um sistema defensivo competente. Então, eu sei que tumultua, o São Paulo é uma zona, mas você já sabia disso em 2021, quando o pior presidente da história estava aí, e só piorou. Mas você sabe que é uma zona. Então, se preocupa mais em montar um sistema defensivo bom, pra você não tomar tanto gol, pra gente não passar tanta vergonha. E aí, o presidente, aliás, também tem várias críticas ao novo presidente, que além de ser desconectado da realidade, já está fazendo uns conchavos políticos. A pessoa que ficou no lugar da Mara Casares lá no departamento social é assim com a Mara Casares, então não vai mudar nada. O cara que entrou no lugar do Dedé Mocó lá também era assim com o Dedé Mocó, então não vai mudar nada. Eu, sinceramente, gente, estou começando a perder a esperança. Eu acho que não vai mudar absolutamente nada com esse presidente aí. Não vai. Mesmo que ele queira mudar, vai demorar anos para mudar. Essa gestão do Casares foi devastadora para o São Paulo. Não é de um ano para o outro. Não é, isso aí vai demorar muito para mudar. E ainda até agora não apareceu ninguém. Aliás, apareceu um cara para defender o Casares. O cara que falou, a culpa não era do Casares. Mas faz para fazer graça. Ou é o próprio Casares que entrou no meu vídeo para falar bem dele mesmo, ou algum parente dele, ou é alguém para fazer graça, porque não é possível que o cara não tenha uma conexão entre dois neurônios de olhar que só o que vai demorar anos para mudar o que o Casares destruiu, para reconstruir o que foi destruído por essa gente. E não é em uma semana, não é em um dia, não é com a troca de uma pessoa, de 2 ou de 3. Isso vai demorar anos. E aí, esse Massis falou lá que o time vai lutar por Libertadores, uma postura meio... E aí o Crespo tá falando que não, vai lutar para não cair. Por que eu falei para vocês que eu mudei de opinião? Pelo seguinte, antigamente, pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, eu ficava pistola quando vinha alguém do São Paulo e falava, esse ano a gente vai lutar para ficar em sexto, para ficar em quinto, porque eu achava um absurdo um clube como o São Paulo, alguém vir a público e falar isso. Agora o Crespo tá falando para não cair, para lutar para não cair. Eu achava um absurdo. Você faz um orçamento prevendo que vai chegar em quartas de final de Copa do Brasil. Quartas de final, quem tem que, pra mim, na minha cabeça, quem tem que fazer um planejamento desse é um time médio para pequeno. Um time grande tem que sempre aspirar a ser campeão, até para os jogadores, para mostrar para os jogadores. Né? Ainda mais esse elenco do São Paulo aí, não só esse, dos últimos anos. Você fala para esses caras, chega em 8º no Brasileiro, tá bom, os caras vão chegar em 14º, entendeu?
Eu tinha essa dúvida. Só que a gente vendo com tudo que aconteceu no São Paulo, que vem acontecendo, se você voltar para a realidade, colocar os pés no chão da realidade, o Crespo tá certo. É lutar para não cair, gente. Não é lutar para chegar em Libertadores. Desculpa. É um discurso de um treinador de time grande? Não, não é. Mas é um discurso de um treinador do clube como São Paulo? É. Como São Paulo hoje é. O Macis é desconecto da realidade falando que tem que chegar em Libertadores, lutar por Libertadores. Agora, você sabe que eu vi uma entrevista do Rafinha. O Rafinha eu acho que fez o discurso que é um meio termo. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. E eu me identifiquei mais com o discurso do Rafinha. Aliás, acertou, disse que o Macis tem um planejamento para pagar os direitos de imagem atrasados. O São Paulo não teria salário CLT atrasado, teria direito de imagem com alguns jogadores, a grande maioria dos jogadores. Alguns É isso aí, torcida tricolor. Informações de última hora. Rafael Veiga está sendo disputado aí pelo São Paulo e pelo América do México. Isso mesmo. Recentemente aí foi colocado aí o Rafael Veiga no mercado. Alguns clubes, alguns jornalistas apontam aí o futebol mexicano como possível fonte de chegada para o jogador. E também alguns clubes do futebol brasileiro. Rafael Veiga, 30 anos, atua como meio-campista. Chama a atenção aí do São Paulo, rival de frente aí com o Palmeiras. E tenta a negociação do jogador de 30 anos. A negociação já pode estar acontecendo por debaixo dos panos. E a torcida se agitou com a possibilidade da chegada de Rafael Veiga para vestir a camisa do tricolor paulista. E aí, torcida, o que você acha? Seria um bom reforço? Não seria? Deixe seu comentário, inscreva no nosso canal e deixe esse like.